Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você. Aleluia, sem dúvida alguma. A alegria do Senhor é a nossa força. De ouvir um pastor ministrando, ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus alegre nos fortalece, então eu, se fosse vocês, faria de tudo para deixar o Senhor alegre, porque aí aumentaria a nossa força, aumentaria a nossa vontade de batalhar e vencer na vida, deixando o Senhor alegre, porque a alegria dele é a nossa força. Mas muitas vezes nós esquecemos disso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes nós queremos andar por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelo nosso eu, pela nossa vontade de querer, de fazer, achando que na nossa força, que na nossa vontade, que nos nossos pensamentos e sentimentos conseguimos alguma coisa. Me lembro de uma história que li, a história da Clarinha. Clarinha era uma garota que, bem pequena, com apenas 5 anos de idade, pôde ver muitos milagres na vida dela. Com 5 anos de idade, houve uma grande crise no local onde ela morava, no país em que ela morava. O pai ficou desempregado, a mãe tinha que trabalhar para tentar suprir as necessidades da casa, mas naquela época uma mulher trabalhando não ganhava tão bem, e ainda mais em meio a uma crise muito feia, uma crise onde todos estavam passando por problemas financeiros, desde o menor ao maior, até mesmo aqueles mais ricos estavam em crise. Portanto, naquele local, serviço era quase impossível. E assim os meses se passaram e o pai de Clarinha não conseguia serviço. Levantava ainda escuro e saía pelas ruas, pelas fábricas, batendo de porta em porta, de local em local, de sítio em sítio, de fazenda em fazenda. Qualquer serviço, qualquer coisa ele pegava. Era para limpar um terreno, era para carpinar, era para retirar leite, era para ajudar a perfurar um poço, qualquer coisa, contanto que ganhasse algum trocado esse que imediatamente ele levaria para casa para ajudar a família, levaria para ajudar a sustentar os filhos. Tinha Clarinha com apenas 5 anos de idade e o Tiago com 2 aninhos. A esposa saía bem cedo, ia para uma fazenda e lá naquela fazenda ajudava a proprietária nos serviços da casa, na comida, na limpeza, na roupa. E quando terminava, ela não ia embora para casa. Imediatamente ela saía dali, ia para um outro local, trabalhar mais um pouco, porque o que ganhava era tão pouco que não dava para pagar o aluguel de um cômodo que morava. Mal dava para o leite das crianças, mal dava para um pãozinho e um prato com arroz. E assim era a vida deles. E passaram-se meses e o pequeno Tiago adoeceu. Uma febre muito forte veio sobre ele. E aquela mãe preocupada, sem saber o que fazer, não podia deixar o serviço, porque se deixasse poderia ser pior, porque aí não teria nem mesmo uma mamadeira de leite para servir as crianças. Então ela tinha que continuar o trabalho. Mas quem cuidaria do pequeno Tiago? Ela deixava os dois em casa sozinho. Clarinha, com 5 anos, tinha que cuidar do pequeno Tiago. Mas como ela poderia deixar um bebê doente nas mãos de uma criança? E assim, todos os dias, antes de sair de casa, aquela mãe tomava as 2 crianças no braço e orava, e entregava aos cuidados do Senhor, para que o Senhor pudesse guardar, para que o Senhor pudesse proteger, para que o Senhor abençoasse dando saúde. E todos os dias a Clarinha ouvia a mãe ler um trecho da Bíblia e fazer uma oração antes de sair. Era uma menina muito esperta, muito inteligente, que com ela guardava tudo que a mãe lia, tudo que a mãe falava.
E quando a mãe saía, lá vinham as recomendações: não abra a porta, a mamadeira do Tiago está pronta, dê a mamadeira para ele, faça isso, faça aquilo. Recomendações de mãe. E assim a vida seguia. Mas o Tiago não melhorava. À noite a mãe chegava tarde, era chazinho, ora umas gotinhas, alguma coisa para tentar acalmar a febre. Mas cada dia que passava, Tiaguinho só piorava. Agora estava emagrecendo. Podia-se ver as costelas do pequeno Tiago. Podia-se sentir a febre. Quando entrava-se no quarto, o quarto estava quente, de tão alto que era a febre daquela criança. Nada parecia acalmar aquela febre. E Clarinha começou a ficar preocupada. Via a mãe em desespero, via a mãe orando e chorando em favor daquele bebê, e saía para trabalhar, o semblante da mãe preocupado. Não tinha telefone para que no meio do dia a mãe pudesse ligar, não tinha nenhuma comunicação. Clarinha não sabia como chegar até o serviço da mãe, caso houvesse uma emergência maior. Não tinha ninguém a quem recorrer. Não tinha nem mesmo amigos na cidade, nem família, ninguém. Dependiam único e exclusivamente do Todo-Poderoso. E graças a Deus por isso. Porque Clarinha, vendo que a mãe todos os dias orava, começou a pensar: a minha mãe sai para o trabalho, eu fico sozinha com o Tiaguinho. Acho que eu também deveria orar por ele. E Clarinha começou a orar pelo pequeno Tiago, da mesma forma que a mamãe orava. Aquela pequena criança passou a orar por aquele bebê. E qual não foi o resultado? Dentro de poucos dias, Tiaguinho foi plenamente curado, plenamente restaurado. Voltou a sorrir, voltou a mamar, voltou a brincar. E Clarinha, dentro dela, ela sabia que foram as orações que fizera, que levantaram aquela criança do leito de morte. Mas nada contou a ninguém. Então pensou: se eu orei pelo meu irmãozinho e ele foi curado, talvez se eu orar pelo papai, ele arruma um emprego. Aí a minha mãe não precisa trabalhar tanto. E assim ela começou a orar, pedindo para Jesus preparar um serviço para o pai que estava desempregado há quase um ano. E todos os dias, quando a mãe saía, de segunda a segunda, Clarinha orava, Clarinha clamava, com o coração puro, com a mente inocente de uma criança. Ela clamava, não desanimava, sabendo que o Senhor atenderia. E passou-se um mês. E qual não foi a surpresa de Clarinha, quando o pai chegou em casa radiante? Havia finalmente conseguido um emprego. E mais uma vez, dentro de si, Clarinha sabia, foram as orações que fizeram. E assim outras e outras e outras que tiveram respondido. Logo foi uma casa que ela queria que a família possuísse, um carro. E os anos foram se passando. E Clarinha sempre, todos os dias, via os cuidados do Senhor na mão da família. Via a mão do Senhor estendida sobre aquela família. Mas os anos se passaram. Clarinha contava com 16 anos de idade. Tinha que estudar fora. Aonde morava, não tinha mais estudo para Clarinha. E no coração dela ardia um desejo. Tinha que estudar. Queria algo melhor. Queria uma vida melhor para ela. E assim partiu Clarinha para a cidade grande. Com muitas recomendações. A mãe falava, o pai falou. Os dois oraram e recomendaram e falaram e instruíram. Mas Clarinha dizia: eu sei, mãe, eu sei, eu conheço a palavra, tenho lido a Bíblia todos os dias, tenho ido à igreja, tenho ouvido as ministrações, tenho orado, eu sei como é, mãe. E assim partiu Clarinha, achando que sabia de tudo, achando que conhecia tudo, achando que nenhum mal poderia tocá-la. E quando Clarinha chegou naquela cidade, naquele colégio enorme, o colégio era um internato,
onde possuíam quartos, kitnetes, na verdade, num prédio ao lado do colégio. E ali os alunos ficavam. Tinha permissão para ir para casa, somente nas férias. E Clarinha logo se envolveu com amigos, amigas, deixou a Bíblia de lado, já não podia mais ir à igreja, porque não tinha como, não conhecia a cidade grande, não sabia onde tinha alguma igreja para ir. Esqueceu-se da oração, esqueceu-se de Deus, esqueceu-se da Bíblia, esqueceu-se dos conselhos dos pais. Logo estava Clarinha envolvida com amigos, logo estava Clarinha envolvida com shows, com baladas na faculdade, com festas, logo estava envolvida com bebida. E passaram-se não muitos meses, Clarinha conheceu um professor que logo chamou a atenção dela. Parecia um verdadeiro príncipe, era lindo, nunca vira homem mais lindo. Era assim que pensava Clarinha. Ah, na minha cidade não tinha ninguém assim. Não, lá na igreja, imagina que na igreja ia ter algum rapaz tão bonito. E logo estava Clarinha, uma garota pura, uma garota de família, envolvida com aquele professor. Todas as noites, lá ia Clarinha. Professor tinha toda a autonomia dentro da faculdade, levava Clarinha para dormir no apartamento dele. E passaram-se meses, chegou as férias de julho, Clarinha foi para casa, nada comentou com os pais. Enquanto Clarinha estava em casa, o professor fora visitar os pais dele também, fora do país. 30 dias se passou rapidamente, Clarinha voltou para o colégio, o professor também, e novamente continuaram com a mesma vida. Bebidas e festas, e Clarinha indo dormir no apartamento do professor, promiscuidade em cima de promiscuidade. E Clarinha estava vivendo a vida, como dizia ela, que pedira a Deus, a vida que desejou, não poderia estar mais feliz. Era dona da sua própria vida, era dona do seu próprio nariz, fazia o que bem entendia. E os meses se passaram e chegou as festas de fim de ano. Natal, Ano Novo, festa com família, todos preparando tudo para as comemorações, e todos alegres e felizes. E Clarinha fez uma proposta ao professor. Gostaria que ele acompanhasse ela até a casa de seus pais, porque dentro dela ela pensava: ele é uma boa pessoa, se eu levar ele para o meu pai conhecer a minha mãe, não vão rejeitar ele, logo aceitarão, e eu poderei namorar ele com permissão dos meus pais. Mas quando tocou nesse assunto, o professor logo disse: não, de espécie alguma, não estou preparado para compromisso sério, não estou preparado para assumir nada. E Clarinha ficou chateada, mas pensou: quem sabe com o passar dos dias, quando chegar mais próximo ao Natal, quem sabe ele se decide. E os dias foram se aproximando, as aulas do colégio, última semana daquele ano. Clarinha teria que voltar para o interior aquele ano, e ficariam 2 meses e meio em casa. Voltaria somente em fevereiro do próximo ano, para a retomada das aulas. Ela pensava: não conseguiria viver todo esse tempo sem ele. Mas não era o mesmo sentimento que ele demonstrava. Ele parecia estar distante, parecia não se importar com os sentimentos daquela jovem que era pura, jovem que havia se entregado para ele, que havia deixado família, que havia renunciado à própria vida, que havia abandonado Jesus por amor àquele rapaz. E quando estava próxima à partida, mais uma vez Clarinha tornou a falar. Mais uma vez ele disse: não, você vai para a casa dos seus pais, que eu vou para a casa dos meus pais. E assim foram. Mais uma vez se passaram-se 2 meses e meio. Quando Clarinha voltou ao colégio, ele não estava. E Clarinha o procurou e perguntou pelo professor. Dissera que o pai havia falecido e que ele pegara mais 3 semanas de licença.
E Clarinha, chateada, tentou falar com ele, não conseguiu, mandou e-mail, não obteve resposta. Preocupada, como ele poderia estar? Deveria estar muito triste, muito abalado com o falecimento do pai, mas não obteve resposta alguma dele. 3 semanas se passaram, porém 2 dias antes dele voltar ao colégio, a faxineira do colégio, conversando com ela, disse: Clarinha, você me parece uma garota diferente, você parece muito diferente das demais. E ela abaixou a cabeça, começou a chorar e disse: sim, eu era muito diferente das demais, mas hoje sou igual. Hoje saio para as baladas, hoje participo das festas, hoje bebo, hoje fumo, hoje durmo com aquele professor. Um sentimento já estava batendo dentro dela, um sentimento de arrependimento com o que ela fizera com a vida dela, nas mãos de quem ela entregara o futuro dela. E naquele momento, aquela faxineira, olhando para ela, disse para ela: Clarinha, você não sabe que aquele professor é casado? E ela disse: não, ele não disse que era casado, ele é muito jovem. E aquela faxineira disse: minha querida, ele é casado. Para a tristeza de Clarinha, descobriu que o futuro dela com aquele professor não daria em nada. Ela havia depositado todos os sonhos, todo o futuro dela nas mãos de uma pessoa que não dera valor algum a ela. E quando aquele professor chegou, imediatamente a procurou, e ela, muito nervosa, muito brava, não queria conversa com ele, muito chorosa, muito magoada, dizia: você me enganou, você me traiu, você é casado. E naquele momento ele disse: mas eu nunca falei para você que eu não era casado, você nunca me perguntou. Foi confirmado que realmente ele era casado. Tudo que ele queria com ela era brincar com os sentimentos dela. Tudo que ele queria com ela era um passatempo. Ela, uma moça do interior, que não tinha experiência alguma da vida, inocente, pensando que ele a amava. Passaram-se mais alguns dias, ela passou-se a se sentir mal e começou a sentir que algo não estava bem com ela, deveria estar doente. O que será? Quem sabe era a tristeza. Lembrou-se dos pais, que ela não dava mais valor. Quem sabe era a saudade dos pais, ou quem sabe era a falta de Deus na vida dela. Quem sabe era porque ela não orava mais, já não lia mais a Bíblia, já nem sabia onde estava a palavra, já não se lembrava mais do Senhor na vida dela. E naquele momento ela começou a orar, arrependida, chorando, sofrendo pelo que estava se passando. Contou para uma amiga de quarto, e essa decidiu a levar ao médico. Qual não foi a surpresa lá chegando? Clarinha estava grávida. Que infortúnio, dizia ela. Já não bastava ter desperdiçado a vida dela, ter entregado o futuro dela nas mãos de um homem que não a amava, que tinha outra mulher, que tinha uma família, que era casado, e agora ainda esperava um filho deste homem. Como contar para os pais? Como dizer para a mãe e para o pai que ela dormira com um homem e agora ainda estava grávida? E o pior, de um homem casado. Imagina o pai quando souber. O pai era muito conservador, arcaico, muito família, muito honesto, muito direito. Jamais aceitaria isso dentro de casa. O que fazer da vida dela? E os estudos? Como terminar? Agora com o bebê a caminho. E dentro dela ela pensava: o único jeito será tirar essa criança. Jamais minha mãe e meu pai poderá saber o que se passou comigo. Eu nunca contarei para eles. E em grande desespero,
Clarinha saiu pelas ruas daquela grande cidade, chorando, sem saber para quem contar, sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer. E neste momento, lembrou-se de um amigo, lembrou-se de Jesus, lembrou-se que tinha um grande amigo, amigo que ela renegou, amigo que ela abandonou, amigo que ela trocou por pequenos momentos de prazer, por pequenos momentos de felicidade. Não, eu não diria que foi felicidade, pequenos momentos de alegria. Se lembrou e em grande desespero, ali mesmo na rua, Clarinha caiu de joelhos e chorando, pediu perdão a Jesus, pediu perdão por ter abandonado os cuidados dele, por ter abandonado o amor dele. Ela, que quando criança falava e ele ouvia, orava e ele atendia, clamava e ele respondia, ela havia abandonado, deixado de lado a sua palavra, deixado de lado os seus ensinamentos, deixado de lado tudo que aprendera, por um amor não correspondido, por um amor que não era verdadeiro, por um amor carnal, por uma atração física. E naquele momento, enquanto Clarinha estava ali de joelhos chorando, ela sentiu o amor de Jesus a envolver, ela sentiu ele ali com ela, ela sentiu ele falando com ela que ele estaria com ela todos os dias da vida dela, porque aquele que vem ao Senhor, a palavra diz que de maneira alguma ele lança fora. E naquele momento ela tomou uma decisão, levantou-se dali e disse: com a ajuda dos meus pais ou sem ajuda, com a ajuda daquele professor ou sem ajuda, o meu bebê não vou tirar, o meu bebê eu vou tê-lo, o meu bebê eu vou criar dentro da palavra, o meu bebê eu vou ensinar, ele não passará por essa enganação que eu passei. Agora chega. Voltou-se rápido para o colégio, decidida a ir para casa, contar tudo aos pais. Se eles colocassem ela para fora, não faria diferença, porque agora ela tinha plena certeza que Jesus a cuidaria dela, ela tinha plena certeza que Jesus estava novamente com ela. E quando chegando ao colégio, deparou-se de cara, a primeira pessoa que encontrou foi o professor, que veio a abraçando e acariciando, e ela disse: chega, acabou, não te aceito mais na minha vida. Imediatamente relatou para ele que ela estava grávida, e ele disse: não, colocando a mão no bolso, retirando um dinheiro, deu para ela e disse: você procura a clínica tal. Ela disse: não procuro nada, o bebê é meu. Fez as malas, voltou para o interior. Quando chegou, contou aos pais o acontecido. A mãe naquele momento, decepcionada, triste, o pai nervoso, mas com a direção do Espírito Santo e a sabedoria de Jesus, nada falaram, apenas oraram, a abraçaram e a receberam de volta, como ovelha perdida, como filho pródigo que volta ao lar, e cuidaram de Clarinha. Clarinha nada teve falta, nem tampouco a bebê que nasceu. Mas, querido, diante de um infortúnio desse, tudo isso poderia não ter acontecido, tudo isso poderia ter sido diferente, se Clarinha tivesse voltado à vida dela, plenamente ao Senhor, quando ela colocou os pés na faculdade, no colégio, se ela tivesse mantido o que lhe fora ensinado, se ela tivesse permanecendo, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor, ela não teria caído no laço do inimigo, porque só cai no laço dos demônios, seja esse com um homem, seja no laço financeiro, seja em qualquer outro laço de engano, quando nós não temos a direção do Espírito Santo em nossa vida, quando o Espírito Santo não é o nosso guia, quando Jesus não torna a primazia da nossa vida, aí sim, nós somos enganados pelo inimigo, aí sim o inimigo nos domina com facilidade.
Se Clarinha tivesse voltado a vida dela plenamente à palavra, plenamente ao Senhor e aos ensinamentos dos pais, ao ensinamento do pastor, por nada disso Clarinha teria passado. Tudo isso teria se livrado aquela jovem, por todos esses dissabores, por toda essa tristeza, por toda essa lágrima que ela derramou. Ela não precisava ter passado por nada disso. Bastava ela ter permanecido firme, fiel à palavra, porque fiel é aquele que nos chamou. Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando pelo mesmo problema de Clarinha. Talvez você tenha uma pessoa na sua vida que não dá importância para você. Talvez você tenha uma pessoa na sua vida que tem outra pessoa, que você é segundo plano, como era o caso de Clarinha, que você na verdade é mais um brinquedo para ele, é mais um objeto. Saiba que para Jesus você não é. Saiba que o amor de Jesus te supre em tudo. Saiba que o envolver do Espírito Santo na tua vida te torna mais feliz do que com qualquer pessoa neste mundo. Te torna mais pleno, mais cheio do que qualquer amor de qualquer ser humano deste mundo. Querido, portanto, nesta noite, confia no amor do Senhor. Arrepende-se dos seus caminhos. Ora, faça como Clarinha. Clame a Jesus e arrependa-se. Peça perdão a Ele. Chame por Ele. Porque a palavra diz que aquele que vai ao Senhor, de maneira alguma o Senhor o lança fora. O Senhor não te despreza como os homens fazem. O Senhor não te empurra, não te manda embora. Não, o Senhor te envolve, o Senhor te abraça, o Senhor te quer, porque o amor dele foi derramado em teu favor e em meu favor. Portanto, nessa noite, aceite o amor de Jesus. Aceite o envolver do Espírito Santo na tua vida. Aceite, deixa Ele enxugar as tuas lágrimas. Deixa Ele cuidar de você, e você de nada terá falta. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. A palavra diz: confia no amor do Senhor, porque o amor dele foi derramado em teu e em meu favor, em nome de Jesus. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.